Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e nós estamos aqui com o estúdio cheio, como sempre. Hoje quem está aqui com a gente é o Caio. Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E o Léo. Oi, Léo, tudo bem? Tava com saudade de você aqui na rádio. Você tá bem? Sim. Sim, então tá bom. Passaram bem a semana? Sim, passei. Então, eu passei. Então tá bom. Então, Léo, como você não estava aqui no programa passado, eu vou dar uma voltadinha rapidinho para você entender do que nós estamos falando. A gente está falando sobre... a gente falou no programa passado, a gente está tratando do princípio da evolução espiritual, né? E no programa passado, a gente estava falando assim sobre existir ou não uma classificação de espíritos, né? Então a gente viu que os espíritos, eles existe uma hierarquia entre eles. É como se fosse uma pirâmide, assim, olha. Os mais evoluídos estão lá na pontinha, em menor quantidade, e os menos evoluídos são em maior quantidade, como se fosse a base da pirâmide, certo? Então, a gente estava falando sobre isso, e dentro de cada divisão, ele tem uma infinidade de subdivisões, porque tudo depende em razão da diversidade de espíritos que existe. E tudo depende da evolução moral de cada um. Certo? Certo. Então, a gente tem os espíritos de primeira ordem, os espíritos de segunda ordem e os espíritos de terceira ordem. E aí a gente estava falando assim, por que é importante a gente saber essa classificação dos espíritos? O que você acha? Pra ver qual é mais puro ou qual é mais cheio de imperfeições. Né? É mais do que isso. Fala, Caio, você lembra? Para que é? Seguir o exemplo dos bons, não dos maus. Também, mas ela é importante porque assim, a gente sofre influência dos espíritos a todo momento, não sofre? Sim. Né? Então, pra gente, através do comportamento, se de repente a gente começa a fazer uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, falar coisa que a gente não está acostumado a fazer, ficar de um jeito diferente, significa que a gente está se sendo influenciado. E aí, conforme o comportamento, a gente consegue identificar se a gente está sendo influenciado por coisas boas, por espíritos bons ou por espíritos mais imperfeitos. Certo? Certo. E também, assim, quando num trabalho mediúnico, ou quando você vai analisar as coisas que os espíritos falam, você precisa saber diferenciar. E existe um número assim muito grande de espíritos desencarnados que são mal intencionados. Então eles tentam se passar por alguém que era reconhecido, que tinha uma moral reconhecida quando viveu. E aí eles se passam por aquela pessoa, por aquele espírito, mas eles trazem no meio daquilo que eles falam, eles trazem informações que não correspondem com uma elevação espiritual. E aí a gente consegue diferenciar se aquilo se aquele espírito é aquele espírito mesmo que ele está dizendo ser ou se não é, certo? E aí hoje a gente então vai começar a ver essa escala dos espíritos, né? Para a gente conhecer os espíritos. Só que a gente vai conhecer de baixo para cima, da terceira
da terceira ordem, depois a segunda, depois a primeira. Então, a terceira ordem... Você já viu aquela pirâmide alimentar que os nutricionistas usam? Que lá em cima tem as coisas que você pode comer pouco, no meio aquelas coisas que você pode comer mais ou menos, e na base aquilo que você pode comer muito. Não vi. Você nunca viu? Então, assim, a base... Imagina uma pirâmide. Então, o número de espíritos imperfeitos fica na base. Ela é mais larga, não é? Do que a ponta lá da pirâmide. Então, ela tem muito mais espíritos imperfeitos do que espíritos de segunda ordem, que está no meio. Que tem mais do que os espíritos de primeira ordem, que estão na ponta lá, né? Vamos imaginar assim, ó, como se a gente fosse conseguir pôr o total de espírito dentro de cada espaço desse da pirâmide. Nos perfeitos vão caber muito menos, certo? Então, nós vamos começar pelos espíritos de terceira ordem, lá pela base da pirâmide. Sim. Ok? Ok. Então, Caio, eu vou pedir para o Leozinho ler. O texto é bem grande, então nós vamos fazer assim, ó. O Léo lê um pedaço, lê aqui o que está o número 101, depois você lê o 102 e assim a gente vai trocando, pode ser? Pode. Então tá bom, começa pra gente então, Léo, por favor. Tá. Texto 109 do livro O Livro dos Espíritos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente mal. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem, nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Vamos parar um pouquinho. Olha só, ele está trazendo as características gerais. Então, assim, ó, qual é a característica geral desse grupo de espíritos, que são os imperfeitos, da terceira ordem? Eles são muito apegados à matéria, né? Então, tem uma predominância da matéria ao espírito. Eles são propensos, eles tendem, assim, para praticar o mal. São ignorantes, orgulhosos, egoístas, e tem também outras consequências dessas imperfeições. Porque se eles são imperfeitos, eles têm todos esses vícios ainda, né, morais. Eles têm a intuição de que Deus existe, mas não compreendem Deus. Não conseguem entender muito bem o que Deus é, né? Tem aí dentro desses espíritos imperfeitos. Nem todos são puramente maus. Alguns são só levianos. O que é ser leviano? Médio. Inconsequente. Inconsequente, não leva as coisas muito a sério, né? Uns não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Outros, pelo simples fato de não fazerem o bem, eles já revelam que eles são inferiores. E tem aqueles que fazem o mal e se satisfazem com isso. É como se fazer o mal alimentasse alguma coisa dentro deles, assim, eles se sentissem importantes por fazer o mal, né? Mas vamos comparar, né? Na nossa vida aqui na Terra, entre os encarnados, também tem muita gente assim, não tem? Tem muita gente assim, não tem? Sim. É complicado isso, né? Porque a gente
A gente, às vezes, fica tão preocupado com os espíritos desencarnados e a gente esquece que tem encarnados que também são do mesmo jeito, né? É. Muito bem. Então, Léo, continua lendo pra gente, por favor. Tá. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são um pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Pode continuar. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Mariana, Oi, eu fiquei com dúvida do negócio. pode falar, pode perguntar. Quando algo evolui, quando algum espírito evolui, suas ideias não ficam mais elevadas, só que tá falando no texto que não. Então, mas você lembra quando a gente conversou aqui? Já várias vezes foi falado isso. Você lembra que eu comparei a evolução da gente com um pássaro que tem 2 asas? Sim. Então, ele tem a asa do conhecimento e a asa da moral, certo? Se ele desenvolver só uma, ele vai evoluir? Não. Evoluir, assim, para mudar de categoria? Não. Vai voar É tão rápido. lógico que a gente sempre evolui. Isso a gente também já viu, Sim. né? A evolução, ela não, ainda que ela seja pequenininha, que o passo da evolução seja mais curto, ela existe, né? Mas não adianta a gente evoluir só no conhecimento e não evoluir na moral. Ou evoluir só na moral e não evoluir no conhecimento. Então, aqui, ele fala assim, olha, tem espírito imperfeito que é inteligente, tem conhecimento, mas o desenvolvimento, às vezes, não é compatível. Tem ideias pouco elevadas. Então, eu já ouvi falar assim, Léo, imagina o Hitler. Aham. Você sabe quem foi o Hitler? A ditadura da Alemanha que causou a Segunda Guerra. Isso, você sabe. Então, você sabe quem foi o Hitler. O Hitler era um cara extremamente inteligente. Ele era muito inteligente. Só que ele usou a inteligência dele para fazer o bem? Não. Não. Então, assim, a gente ouve, eu já ouvi, eu não sei se procede, mas eu já ouvi, por exemplo, que ele seria um espírito que, embora muito inteligente, praticou muito mal. Você acha que ele se enquadraria? Eu já ouvi falar que ele estava nas profundezas do umbral, né? Mas como eu acho que eu entendo o umbral como um estado de espírito, porque ele depende do que a pessoa, da perturbação que a pessoa tem, do espírito tem, eu acho que essa informação é meio relativa, né? Só que dá pra gente dizer que o Hitler, embora ele fosse inteligente, moralmente ele não era evoluído. Então, não dá para caracterizar ele como um espírito de segunda ordem, dá? Não dá. A inteligência era de segunda ordem, mas a moral estava mais baixo do que a terceira. Mais baixo que a terceira. Poderia criar uma quarta só para ele. Poderia, né? Vamos ver. Mas aqui a gente vai ver que dentro da segunda ordem, a gente tem várias divisões, né? Continua lendo aí. Onde que você parou? Os seus conhecimentos sobre a coisa do mundo espírita? Você leu aqui, ó.
Mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos Eu parei no corpo. são no mais ou corpóreo. menos abjetos. Ele parou assim, ó. O que não- são abjetos? Ele parou no que não podem dar-nos mais do que nos são. Não, eu parei no corpóreo. Tudo bem. O que são abjetos? Eu ia perguntar para vocês. Objeto. Aqui falou, ó, que vocês não estavam prestando atenção, ó. Suas ideias são pouco elevadas. Não, eu vi, mas eu não sei E o os que seus é. sentimentos são mais ou menos abjetos. Eles não significa que não que são repugnantes, assim, mais ou menos repugnantes. Não é isso? Abjeto? Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Continua, não podem. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que, nas suas comunicações, traz um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Entenderam? Então, assim, olha, a gente vai identificar o espírito pela linguagem que ele usa. Então, se ele, nas comunicações dele, ele trouxer um pensamento ruim, um sentimento de raiva, ou uma fala que enaltece a vaidade do médium, ou das pessoas que estão ali naquele lugar, a gente já vai poder classificar ele como um espírito de terceira ordem, porque significa que ele não é evoluído, né? Ele completa aí, Leozinho, ó, que você parou de ler, mas ele fala assim, ó, vem esses espíritos, vem a felicidade dos bons, e essa visão para eles é um tormento incessante, é uma perturbação assim que não acaba, porque eles faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Como eles são carregados de vícios, eles vão sentir ciúmes e inveja dos espíritos que são melhores e mais felizes do que eles. Ok? Aí, agora, ele vai trazer uma divisão desses espíritos imperfeitos. Você lê para a gente, Caio? Ele divide esses espíritos imperfeitos em 5 tipos. Lê lá, Caio, por favor. 102. Espíritos impuros. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações, reconhece-se que esses espíritos pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, entre os espíritos como entre os homens, é sempre um índice de inferioridade moral, se não mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair sua origem. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vias e degradentes engendram. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo.
no mais das vezes sem motivo. E por aversão do bem, quase sempre escolhe suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição social que ocupam e o verniz da civilização, não nos livra do opróbio e da ignomia. Ignomia, isso mesmo. Então, Caio, volta lá um pouquinho. O que ele tá explicando aqui? Das cinco subdivisões dos espíritos impuros, nós estamos falando da mais baixa, né? Da que está mais lá embaixo da pirâmide, que são dos espíritos imperfeitos, que são os espíritos impuros. E aí ele fala o seguinte, olha, reconhece-se os espíritos pela sua linguagem, a trivialidade, a bobeira, sim, a grosseria das expressões, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, porque ali embaixo ele fala que esses espíritos que são impuros, eles também reencarnam. Então, lembra quando eu falo lá em casa assim, não fala palavrão, não fica xingando e reclamando, porque é isso, porque se pra gente evoluir, a gente não pode, para começar, que a gente tem que se policiar para não fazer essa conduta, ter essas condutas. E aí a gente também não dá brecha para ser influenciado por esse tipo de espírito. Certo, Léo? Certo. Agora, se você está perto de uma pessoa que tudo ela xinga, que tudo ela briga, que tudo ela usa expressão grosseira, que ela é sempre desrespeitosa com as pessoas, ela mostra que ela tem uma inferioridade moral. Então, provavelmente, ela vai ter isso aí, ó, inclinações às coisas mais baixas. Esses espíritos vão tentar enganar, esteja ele encarnado ou desencarnado. Então, sabe aquela pessoa que gosta de tirar vantagem de todo mundo, que gosta de enganar todo mundo, que acaba, assim, sendo cruel, sendo hipócrita, sendo avarento, sabe? O cara que só quer dinheiro, só quer ter as coisas tudo é para ele, nada é para os outros. Aquelas pessoas que se prendem excessivamente à sensualidade, são espíritos impuros. Então, não é que eles são maus. Você acha que eles são maus? Não, é que eles são impuros, eles são imperfeitos, né? Eles não conseguiram evoluir ainda. Diga. Falando em hipocrisia, caso de você falar uma coisa, mas se você fazer outra. Lá no judô ontem, eu vi uma pessoa hipócrita, tá? Que tava fazendo judô. Porque eu fui corrigir a postura dele, né? Como fazer o exercício. Ele falou assim, toma conta da sua vida, que eu tomo da minha. Verdade. Aí quando chegou aí quando o senhor falou matê, né? Que é pra parar de lutar. Ele falou assim, não sei que o fulano e o ciclano estavam se derrubando. Pô, ele falou que ia cuidar da vida dele, então cuida da vida dele, pô. Hipócrita do caramba. Mas é que é assim, né? A gente tem que ter um pouquinho de tolerância, porque a gente também é imperfeito, né? A gente não pode atirar a primeira pedra se a gente tem teto de vidro, concorda? Então, assim, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: esses espíritos imperfeitos também reencarnam. E a imperfeição não é do corpo físico, ela é do espírito. Então, ele vai trazer com ele as imperfeições. Se a gente por um acaso está convivendo com um espírito imperfeito encarnado, e a gente é um pouco mais evoluído que eles, e eu espero que a gente seja, e a gente tem que ajudar ele a evoluir, né? E não ficar apontando o dedo. Na verdade, aqui o que nós estamos fazendo é aprendendo a identificar. Isso significa que a gente
tem o direito de ficar apontando a pessoa? Não. Isso significa que a gente consegue identificar que aquela pessoa, que aquele espírito, encarnado ou desencarnado, precisa de ajuda. Como que vocês acham que é um trabalho de desobsessão? O que vocês acham que acontece num trabalho de desobsessão? Não faço a mínima Eu não sei, ideia. só sei que hipocrisia Então, Vocês entenderam. você Vocês gostou da entenderam. hipocrisia, né? Vocês entenderam? Hipocrisia Mas assim, ó, o que a gente ainda vai ver, vai ter oportunidade de ver sobre mediunidade, sobre o trabalho de desobsessão, mas eu vou falar rapidamente para vocês, ainda porque nosso tempo está acabando. Mas assim, os espíritos que se manifestam, né, que vão até um grupo de desobsessão, normalmente eles são bem perturbados. Se a gente fosse ficar dando lição de moral neles, né, se o coordenador do trabalho ficasse dando lição de moral nele, você está errado, você não pode fazer isso, você tem que ir embora daqui, você está perturbando a vida daquela pessoa. Você acha que ele ia conseguir alguma coisa? Não. Não ia. Você já ouviu um ditado assim que não se pega mosca com vinagre? Você já ouviu? Não. Nunca ouviu, Léo? Não. Então, assim, não vai adiantar você ficar dando lição de moral nele. Você tem que entender a situação dele e tentar ajudar. É a mesma coisa. Você convive com alguém que tem um espírito mais imperfeito, você tem que ter paciência com ele, né? E mesmo que ele faça uma coisa que ele tá falando para você não fazer, você tem que pensar assim, poxa, né? Ele precisa de mais ajuda do que eu, né? Ele precisa de mais compreensão do que eu. E não ficar brigando e batendo boca. É fácil? Não. Não é fácil, né? Se fosse fácil, ninguém tinha problema na vida, porque todo mundo ia ser tolerante com todo mundo. Mas não é bem assim, certo? Certo. Ô, Caio, tem mais um trechinho aí dessa classificação? Ou acabou? Ah, nós vamos para outra classificação. Só que agora o nosso programa está terminando. Então, nós vamos parar aqui. Nós falamos de um dos subtipos de espíritos impuros. E para o próximo programa, a gente vai continuar falando disso. Combinado? Do caso da terceira ordem. Isso, da terceira ordem. Da terceira ordem, a gente viu espíritos impuros. São os espíritos imperfeitos. E aí depois a gente vai ver as outras classificações. No caso, só fala aí pra gente quais são elas. Espírito leviano. Espíritos neutros. Não, pseudo. Desculpa. Pseudo-sábios. Espíritos neutros. Espíritos batedores e perturbados. Então, tá bom. Então, no próximo programa, nós vamos ver se a gente consegue ver todos esses. Combinado? Combinado, Léo? Mas não adianta vocês balançarem a cabeça. Vocês têm que responder. Sim. Então, tá bom. Então, vamos despedir do pessoal de casa? Vamos. Tchau, gente. Beijos, abraço. E vocês tenham uma ótima semana. Tchau. É isso aí. E você, Léo, o que você quer falar pro pessoal de casa? Tchau, espero que tenham gostado do programa. É isso aí. Hoje nós aprendemos coisas bem legais, né? E você vê, tem tanta coisa para a gente falar. Acho que nós vamos ficar nessa classificação dos espíritos mais um bom tempo, certo? Então, eu também queria me despedir de todo mundo aqui, deixar o meu abraço, que todos tenham uma semana abençoada e que a gente possa se encontrar no próximo domingo, às 9 horas da manhã, para mais um Sementinhas do Amanhã. Certo? Fiquem com Deus e até mais.